Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Xavier e sou um dos apresentadores dessa segunda temporada do Pode Criar, o podcast oficial do Distrito Criativo Centro Gari, aqui de Santa Maria. Pode criar, pode criar. Bem-vindos ao podcast do Distrito Criativo de Santa Maria. Pode criar. E hoje a gente tem duas participações super especiais aqui, duas lideranças da cidade de Santa Maria e também do Distrito Criativo. Estamos aqui com a Ana Júlia Socal, que é superintendente de turismo aqui de Santa Maria e uma das gestoras do Distrito Criativo, e também com o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo Décimo, que é o coordenador executivo do Distrito Criativo. Pessoal, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigado. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa segunda temporada, né, do Pode Criar, que é um meio de comunicação importante para o nosso Distrito Criativo e com certeza está contribuindo muito para a consolidação desse grande movimento de Santa Maria em prol da economia criativa. Também agradeço o convite, a oportunidade de estar participando e estar mais uma vez nessa ação muito legal que é o Pode Criar, né, que trouxe vários temas interessantes já na primeira temporada, todo esse resgate histórico, e que agora está trazendo também novos temas e novas pautas assim que vão ajudar a construir esse movimento que é o Distrito Criativo, né? Então, parabéns pelo Pode Criar e obrigada pela oportunidade. Coisa boa. Então, já dando início ao nosso papo, a gente sabe que o Distrito ele foi lançado oficialmente em abril de 2022. Mas eu não tenho dúvidas de que o processo de elaboração do projeto, desde planejamento, as reuniões, benchmarking, tudo isso leva um tempo, né? Não é do dia para a noite que nasce. Então, como que se deu esse processo de estruturação, de construção do projeto, né? Qual que foi o pontapé inicial que despertou essa necessidade de, precisamos formalizar um movimento desse sentido aqui em Santa Maria? Rafael, nós temos uma versão completa, que aí nós vamos demorar a tarde inteira conversando, ou uma versão resumida que eu acho que é mais prudente aqui para esse momento, mas de forma muito sucinta. Esse movimento assim, tem sua semente lançada e plantada lá em 2016. Eu assumi a presidência da CACISM, que é a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, em dezembro de 2015. Neste mesmo ano de 2015, aqui na metade do ano de 2015, é lançado, constituído, é fundado aqui na Universidade Federal de Santa Maria a Agitec. E tão logo eu assumi em dezembro, um diretor da Agitec, o Silon, foi me procurar propondo uma missão para Florianópolis, para o ambiente de inovação de Florianópolis. E isso acabou se concretizando no ano de 2016, quando nós fomos aqui de Santa Maria para Florianópolis, um grupo, de 15 pessoas em torno disso. Participaram aqui da Universidade Federal, da Universidade Franciscana, de outras instituições de ensino superior, algumas entidades empresariais, alguns empresários, e aí fomos para conhecer o que estava acontecendo lá em Florianópolis, isso em 2016. Foi muito legal, foi uma oportunidade que nos enriqueceu, e aquilo que a gente conseguiu captar de lá começou a aplicar aqui em Santa Maria. O nosso foco na época era inovação, é isso que nós estávamos trabalhando. Em 2018, o Silon, através da Agitec, nos procura novamente, vamos fazer uma segunda visita lá a Florianópolis, ver. Nós, nesses 2 anos, nós amadurecemos também aqui internamente, e lá houve alguma evolução. E, efetivamente, aí foi um grupo, espontaneamente, muito maior nessa viagem. Foi em torno de quase 40 pessoas. Também todos eles formadores de opinião. Se eu não me engano, não, tenho certeza, estava junto nessa segunda edição o atual reitor, Luciano Schuch, que estava conosco, e outros professores das mais diversas instituições de ensino, as instituições empresariais, associações empresariais estavam mais presentes. Então o Sebrae estava junto, foi uma pessoa da comunicação, da mídia local aqui. Então foi um movimento muito legal. E nós, como eu disse inicialmente, nós já estávamos um pouco mais maduros nesse processo e aproveitamos muito mais e voltamos dessa viagem de Florianópolis muito motivado. Nessas duas experiências, nós verificamos que lá em Florianópolis, o centro histórico da cidade estava sendo repaginado, estava sendo reconstruído, muito porque
existia, e ainda existe, né, um parque tecnológico lá, que é o Sapiens Park, que é um pouco afastado da cidade. E havia o entendimento que haveria a necessidade do parque estar mais próximo da comunidade, mais próximo da população. E para isso criaram o Centro Sapiens. E nesse movimento houve algumas intervenções por parte do parque, por parte da Universidade Federal de Santa Catarina, ali nesse centro histórico. Bom, voltando aqui para Santa Maria, em 2018, nós identificamos esse trabalho que ficou fantástico lá no centro deles, e nós pensamos assim, vamos pegar o nosso centro histórico aqui para ser o berço da inovação. Né? Aí o 18, metade de 18 mais ou menos, a gente trabalhou nisso, no 19 também, e no 20 o mundo parou, né? Pandemia, 20, 21, tudo meio engessado em virtude da pandemia. Mas em 2021, eu assumo a vice-prefeitura de Santa Maria, assumo como vice-prefeito. E como eu tinha já esse projeto junto com a UFSM, junto com a UFN, junto com outras instituições, tínhamos lançado lá atrás, eu procuro retomar essa iniciativa, e aí eu procuro a Via Estação Conhecimento, até por sugestão da própria Agitec, pela própria Universidade Federal de Santa Maria, para nos dar um norte de como nós poderíamos resgatar aquele projeto. E aí, uma das coisas que foi determinante foi nós efetivamente conhecermos o nosso centro histórico. E quando a gente foi atrás de informações, a gente percebeu que o centro histórico estava muito vivo e muito presente em economia criativa, né? Através de artesãos, através de músicos, através da cultura, enfim, num espectro geral. Estava muito, muito forte. Até o setor de inovação, que ainda tem no centro da cidade, no centro histórico, e é bastante forte. Inovação tecnológica nesse sentido, né? E aí nós começamos a trabalhar numa visão um pouco mais ampla, não só com a visão da inovação tecnológica, mas na questão da economia criativa. E aí que nós começamos a desenvolver essa parceria com a Via Estação Conhecimento, que foi fundamental para que o Distrito Criativo pudesse nascer de uma forma muito sólida, né? Porque nós tivemos um período bastante longo de consulta, sabe? Como a gente, em 2021, ainda nós estávamos sob o efeito da pandemia, e fazíamos muitas reuniões virtuais, muitos workshops virtuais, mas a gente sabia também que havia necessidade de nos aproximarmos da comunidade, aí nós, respeitando todas as questões de afastamento, nós fizemos alguns workshops presenciais em salões do Colégio Maneco, lá, salões amplos e com distanciamento. Fizemos urnas físicas, espalhamos por todo o território ali do Distrito Criativo. Nós fizemos também consultas online, através de questionários online. Enfim, usamos os instrumentos que nós podíamos para captar dos interessados, da comunidade como um todo, a sua impressão sobre aquela região e de como nós poderíamos avançar para que ela efetivamente pudesse ser um grande berço agora não só da inovação tecnológica, mas um grande berço da economia criativa. E aí vieram muitos problemas, muitos desafios, né? E a partir da tabulação de todo esse material, nós partimos para a ideação, quer dizer, a solução desses desafios, desses problemas que foram apresentados. Disso tudo resultou um plano de ação bastante robusto, né, com um número significativo de objetivos estratégicos, na realidade foram 41, mais de 230 ações, né? 237 ações específicas, que aí, isso tudo, todas elas lançadas no curto, no médio e no longo prazo. E isso que a gente, a partir do lançamento que aconteceu no ano passado, desde abril, melhor, desde maio, foi finalzinho de abril que houve o lançamento, desde maio do ano passado nós estamos debruçados nesse plano de ação, e aí a Ana Júlia entra nesse quadro aí como uma pessoa importante na condução desse processo, né, de acompanhamento junto a todos os 4 comitês que nós temos, né, o Comitê
do ambiente natural construído, o ambiente da governança e políticas públicas, o ambiente da economia criativa e o ambiente da identidade e recursos culturais. Cada um deles tem os seus objetivos estratégicos e tem as suas ações, né? E aí nós estamos com reuniões periódicas, né, sempre evoluindo, e claro que nesse período houve também algum amadurecimento com relação àqueles ações e objetivos estratégicos que foram previstos lá inicialmente, né? Alguns foram modificados, outros foram excluídos, enfim, a gente acabou percebendo na prática e fazendo essas adaptações. Mas isso faz parte, né? Um plano estratégico nada mais é do que um planejamento. E o planejamento está sempre suscetível a adaptações, a correções de rumo. Esse que é o grande objetivo. Então, nós acabamos avançando e estamos hoje cada vez mais consolidando o nosso distrito criativo, porque nós estamos atendendo e sempre focado no nosso plano de ação, nos nossos objetivos estratégicos e nas nossas ações. Esse plano de ação, que nem o vice-prefeito falou, ele é o documento que norteia todas as ações do Distrito Criativo, né? Ele é a base para que todo o Distrito Criativo se desenvolva nesses 4 comitês. E ele é resultado, então, que nem o vice-prefeito já falou, algumas questões de um longo processo de construção, né? Existiu toda uma metodologia de construção do Distrito Criativo. Assim, o Distrito Criativo ele não surgiu do nada, né? Existiu todo um processo, esse processo de estruturação desde o contato com a Via, né? Que é interessante de colocar, assim, usando a metodologia que eles já tinham para outros distritos criativos ou outros distritos de inovação, que foi essa escuta à comunidade, né? Os workshops, as urnas, essa possibilidade das pessoas se manifestarem, darem as suas contribuições ou apontarem quais eram os desafios, né, que depois foram consolidados, agrupados nesse plano de ação, que inicialmente tinha as 237 ações e hoje em dia algumas coisas já se modificaram um pouco, mas essa forma macro, assim, porque o plano de ação ele engloba os 4 comitês e diversas áreas, né? Então tem ações relacionadas ao patrimônio histórico, à economia criativa, criatividade, empreendedorismo, enfim, o ambiente físico, né? A identidade, memória. Ele é um documento bem que abrange várias áreas, né? E tudo isso resultado então desse processo metodológico que foi implementado lá com o apoio da Via Estação Conhecimento. Bom, a gente ainda vai, claro, bater mais um papo, sobretudo sobre quais são os próximos passos, quais são as próximas ações para o Distrito Criativo, mas eu queria só pegar um gancho da última resposta, que, então, a escolha do Centro Histórico para ser a sede do projeto foi algo bem natural, né? Já existia uma economia criativa bastante movimentada ali na região, né? Sim, exatamente. Nós, quando fomos fazer esse levantamento, na Vila Belga, que é um conjunto de 84 casas geminadas, mais da metade delas tinha alguma atividade na economia criativa, né? Ou eram artesãos, ou era algo ligado à gastronomia, ou era um escritório de arquitetura, enfim, tinha sempre algo ligado à economia criativa, e até mesmo porque ali na Vila Belga existe já um movimento que já vem de bastante tempo, que é o BRIC da Vila Belga, que nem todos os expositores ali são, ou melhor, a maioria até não é ali morador da Vila Belga, mas foram para lá para participar desta exposição que acontece de forma quinzenal, atualmente, né? Teve um período, em função da pandemia, que foi suspenso, depois voltou numa periodicidade um pouco maior, agora está engrenado de forma quinzenal. E da mesma forma com que existe esse movimento do BRIC da Vila Belga, nós também, a partir das ações estabelecidas, nós começamos também a levar movimento para lá. Então, a Ana Júlia levantou que neste ano de 2023 houveram pelo menos, só no Largo da Gare, 11 ações grandes. Houveram, entre elas, né, a Calorada Segura, que houveram 2 edições, nós tivemos ali o Viva Santa Maria, nós tivemos o Festival da Cerveja Artesanal, nós tivemos o Arreá Solidário. Dia das Crianças, tertúlia, enfim, vários eventos, né, que começaram a ocupar esse espaço, né, da Gare. Movimentando a economia criativa também, né? E por reflexo e por consequência toda a economia também, né? Por exemplo, no caso da tertúlia, as apresentadoras, as cantoras, usavam lá, enfim, institutos de beleza,
enfim, e isso tudo acaba movimentando. Os homens comprando a pilcha, então tudo acaba, estou sentando no exemplo do caso da tertúlia, né? Mas houveram outros eventos também dentro do território do Distrito Criativo, não exatamente na Gari, como aconteceu agora, mais recentemente, né, que foi o Festival do X, um verdadeiro sucesso que nós estimamos lá em torno de 30 mil pessoas. Houveram também, ali no mercado da Vila Belga, vários Conectas, né? O Conecta Distrito, houveram 2 edições. Teve mais recentemente também o Conecta Mercado Criativo, teve o Conecta Turismo Criativo. Então, tudo isso aí a gente vai somar, teve uma boa movimentação de pessoas. Só na Gari também a Ana levantou que foi em torno de 140 mil pessoas, né, que foram nesses 11 eventos. Nesses 11 eventos, se a gente for contabilizar, né, o público que participou desses eventos só na Gari deu mais de 140 mil pessoas em 2023, né, sem contar outros que já tinham acontecido antes desse período. Né. E além da questão da movimentação de pessoas, que é o que mais nos interessa, o que nos move efetivamente a trabalharmos no Distrito Criativo, mas para que isso aconteça de forma perene, há o necessário investimento, né? Principalmente na questão da infraestrutura. Nós precisamos deixar aquele ambiente um ambiente acolhedor, um ambiente que tenha as condições de receber as pessoas e as pessoas se sintam bem. Para tanto, nós já fizemos alguns investimentos. Já houve uma recuperação e a colocação de drenagem nas ruas da Vila Belga, que não existiam. Pela falta de drenagem, chuvas de maior volume, como essas que estão acontecendo agora, seriam um problema seríssimo para aquela pavimentação. Mas agora, com a drenagem, nós superamos essas chuvas com praticamente ileso, né? Claro que alguma dificuldade sempre tem, porque pavimentação e chuva não combinam, né? Isso vale para qualquer tipo de pavimentação, asfalto, pedra, chão batido, não dá. Fizemos toda a modificação que foi o problema número 1 apontado pela comunidade quando nós fizemos aquele levantamento, que era a iluminação do centro histórico, do Distrito Criativo. Nós mudamos toda a iluminação por iluminação de LED, hoje está de muito melhor qualidade. Tem investimentos feitos no mercado da Vila Belga, que hoje o mercado da Vila Belga é um complexo de empreendedorismo, de inovação, de criatividade, consorciado entre a cultura e a educação. A cultura, por exemplo, nós temos ali o Lab Criativo, né, que é um espaço partilhado entre a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, o SEBRAE e o Sicredi, que estão fazendo trilhas de qualificação para os empreendedores criativos. Agora, inaugurou recentemente o EduTech, espaço de inovação e empreendedorismo criativo, que é o espaço ligado à Secretaria de Educação, e também vai ser em breve inaugurado lá o NTEM, que é o Núcleo de Tecnologia do Ensino Municipal. Então, tudo isso aí mescla, né, a questão da inovação tecnológica, que é algo que a gente lá originalmente buscava, com a economia criativa. Aliás, a inovação tecnológica faz parte desse contexto da economia criativa, né? Então, só que nós agregamos aí muita questão voltada à cultura, à memória ferroviária, à questão do patrimônio. Nós somos riquíssimos na questão patrimonial. Vide a própria Vila Belga, né? Que é uma riqueza, a nossa Rio Branco ali, com inúmeros estilos arquitetônicos, mas com destaque ao Art Deco, que nós é dito que nós somos o segundo acervo arquitetônico de Art Deco do mundo de forma contínua, né? Existem outras cidades que tenham o maior número de exemplares, mas não da forma contínua como é a nossa. Então nós temos ali uma riqueza muito grande. E agora estamos com o que seria a nossa cereja do bolo, né? Revitalizando as obras de revitalização da nossa estação ferroviária, da nossa Gari, que lá também nós pretendemos fazer um grande espaço de memória ferroviária, que é um dos grandes objetivos, faz parte da nossa missão, né, preservar a missão do Distrito Criativo, que é preservar a memória ferroviária. E lá também nós pensamos, imaginamos de implementar um complexo gastronômico e cultural que a gente possa efetivamente mudar o eixo boêmio da cidade, vamos dizer assim, para lá,
né? Já tem alguns empreendimentos nesse sentido na Vila Belga, e agora com a consolidação com a obra da Gari, com a consolidação daquele espaço, nós também fazer essa movimentação toda boêmia, vamos dizer assim, no melhor dos sentidos, para aquela região do centro histórico. Bom, então a economia criativa, de fato, ela já existe, já movimenta Santa Maria há muito tempo, né? Não só a partir do lançamento do distrito. Qual que é o impacto da economia criativa na cidade de Santa Maria? E quais são os pilares que o Distrito Criativo tem trabalhado para poder fomentar esse aspecto? Olha, a economia criativa ela acaba tendo uma repercussão bastante grande, que, como eu citei em algum momento, né, quando a gente trabalha principalmente com a cultura, ela mexe uma cadeia produtiva bastante grande, né, que vai desde da questão do audiovisual, da roupa, da maquiagem, das produções, do som, do vídeo, enfim, acaba sendo um espectro bastante grande, e isso é difícil da gente mensurar de uma forma mais micro, assim, em termos de cidade. Lógico que, quem sabe, se a gente buscasse alguns números mais a nível nacional, a gente teria melhores condições, né, alguns indicadores nacionais, mas a nível local a gente tem mais dificuldade de ter esse extrato tão detalhado. Mas, com certeza, é algo que impacta, sim, a nossa economia de uma forma geral, porque aquela pessoa que trabalha com a economia criativa é também um consumidor do mercado, é um consumidor das lojas de confecção, das lojas de calçado, enfim, acaba impactando efetivamente toda a economia. E cada vez mais a gente está procurando, através de eventos, né, fazer com que essa movimentação aconteça. Citamos agora um número relevante de eventos, né, que já acontecem lá no Distrito Criativo, e a tendência é cada vez mais que eles aumentem, e os que já acontecem se fortaleçam, né? E eu acho que a gente tem, além dos eventos, né, a gente consegue destacar outras ações também que são realizadas, porque a economia criativa ela está no cerne do Distrito Criativo, né? A gente não pode falar em Distrito Criativo sem falar em economia criativa. E aí sim, os eventos acho que cumprem bem esse papel, né, de trazer essa movimentação, trazer o público para lá. E ainda falando, né, em impactos e fomento à economia criativa, a gente teve agora em setembro sancionada a lei que cria o polo do Distrito Criativo, polo econômico, de lazer, gastronômico, né, do Distrito Criativo, e prevê incentivos também para os empreendedores que vão se instalar lá ou que já estão lá antes da lei ser sancionada. E essa lei prevê, então, incentivos fiscais, isenção da IPTU, ITBI e algumas outras taxas, né? E isso também é uma forma de fomentar, né, de propiciar que as pessoas dos mais diversos segmentos, e aí na lei estão descritos todas as atividades que podem ser contempladas, né, por ela. Tem que se enquadrar em alguma das categorias ali, mas são mais de 50 atividades descritas que as pessoas podem solicitar. Então, é uma forma também da gente estar incentivando que esses empreendedores, que esses empreendimentos se instalem, né, ou permaneçam ali no Distrito Criativo, né, exercendo as suas atividades e movimentando essa questão da economia na região. E além da lei de incentivos que a Ana citou agora, nós temos o Distrito Criativo CRET, que é um recurso que tem por trás um fundo garantidor, e o empreendedor que deseja tomar esse valor, esse empréstimo, não precisa deixar nada como garantia. Ele só precisa, logicamente, sofrer uma avaliação creditícia, se aprovado pela cooperativa de crédito, que são vinculadas ao Distrito Criativo Cred, ela pode tomar esse valor a um juro baixo, um juro menor que o de mercado, para poder alavancar o seu negócio, para matéria-prima, capital de giro, enfim, para qualquer tipo de ação que ele precisar, até mesmo pagar uma dívida, né? Tá com alguma dificuldade, pode tomar esse empréstimo para poder retomar o seu negócio de uma forma um pouco mais saudável. Então, tudo são condições que a gente procura trazer para que cada vez mais os negócios que estejam lá na economia, lá no Distrito Criativo, não só da economia criativa, mas qualquer negócio tenha um bom resultado, né, para a saúde
geral ali daquela região. E, logicamente, que como gestor do município, a gente sempre pensa que aquilo é um espaço, sim, que nós estamos concentrando energia, mas nós queremos replicar essa experiência em outras regiões da cidade, né? Até que nós possamos ser não uma cidade com vários distritos criativos, mas sim uma cidade criativa, uma cidade que possa ter todas as condições para que a criatividade, a inovação possa ser usufruída, né? Afinal de contas, nós somos já um polo educacional, nós somos aqui, como é dito, uma fábrica de cérebros, né? Afinal de contas, temos, estima-se assim, em torno, eu vou chutar aqui uns 40 mil estudantes universitários, né? Porque só aqui a Universidade Federal deve ter mais de 30 mil. Então, soma-se as outras instituições, vai dar esse volume de estudantes universitários. Depois tem os estudantes do ensino médio, os estudantes do ensino fundamental, quer dizer, vai longe ali essa galera que estuda, né? Então, realmente, nós somos, Santa Maria é uma cidade formadora de cérebros. E não tem dúvida que um braço muito forte da economia criativa é o turismo, né? Com certeza. E acho que não tem oportunidade melhor para perguntar um pouco sobre quais ações e projetos relacionados ao turismo estão sendo desenvolvidos aqui em Santa Maria. Bom, o turismo, a gente vê ele como ele é parte e fim do Distrito Criativo, né? A gente, claro que quer que o Distrito Criativo seja um destino turístico, seja um atrativo, né? Mas o turismo, primeiro, ele auxilia nessa estruturação do Distrito Criativo, né? As ações de turismo, eu penso que elas também dão um suporte para que essa movimentação que a gente quer ver ali aconteça, né? Então, algumas ações estão acontecendo já, outras com previsão, né? A gente pode citar não só da prefeitura, mas tem ações sendo realizadas assim com outros parceiros do Distrito Criativo, né? O Coletivo Memória Ativa, por exemplo, eles organizam caminhadas, né, da arquitetura, caminhos pela arquitetura na região do Distrito Criativo, que a gente pode dizer que é uma ação de turismo, né? Porque o turismo ele não envolve só a vinda de pessoas de fora, mas também a própria população conhecer a sua cidade, né? Isso também é turismo. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente fala em turismo, que existe esse viés do turismo também que é propiciar que as pessoas conheçam a sua cidade, né? Então, é uma ação interessante que eles fazem, essas caminhadas. Outra ação que está dentro do Distrito Criativo e inclusive está numa das ações do plano de ação, que é a viabilização de placas interpretativas para prédios históricos, né? Isso foi realizado. O grupo de extensão Mapeando Memórias da UFN desenvolveu essas placas e a gente, enquanto prefeitura, conseguiu viabilizar isso, a execução dessas placas. Foram 33 placas interpretativas para prédios históricos, formando 3 roteiros. Então, Art Deco, roteiro modernista e roteiro eclético. Então, cada placa contém um QR Code. Assim, essas placas vão ser afixadas na fachada das edificações a uma altura determinada. Tudo isso existe uma normativa em relação a isso, né? Altura, posicionamento da fachada, para que essas placas também interfiram o mínimo possível, né? Nessas edificações que são patrimônio. E aí essas placas contêm um QR Code que direciona o leitor para uma página, ali, uma postagem sobre aquela edificação. Então, também é uma ação de turismo, né, que as pessoas podem fazer uma rota autoguiada, podem fazer por conta, ou isso possibilita ainda que guias de turismo utilizem essas placas para depois fazer uma rota, né? Então, a gente vê muita coisa acontecendo aqui dentro da UFSM também. O curso de gestão de turismo é parceiro e está desenvolvendo atividades dentro do Distrito Criativo, né? Junto com outros cursos que foram contemplados nos editais de fomento à extensão. Então, o curso de turismo recentemente apresentou no Conecta Turismo um diagnóstico do turismo no Distrito Criativo, com as potencialidades, né, com todo um mapeamento, assim, um levantamento, que eu acho que isso a gente pode usar também para ações futuras. Eu sei que eles estão desenvolvendo outras ações de pesquisa, de projetos dentro do curso, né? E tudo isso a gente considera também para as ações que estão acontecendo dentro da secretaria, né? Recentemente a gente participou do Festures, que é um evento lá em Gramado, Feira Internacional de Turismo. Estivemos com o stand da prefeitura lá e levamos também o Distrito Criativo, né, dentre as atrações que a gente estava enfim, mostrando e tentando atrair o público, levamos também o Distrito Criativo como um case
de Santa Maria, né? Então, o turismo ele é importante, sim, dentro dessa grande ação do Distrito Criativo, e também ele vai ser algo, né, no sentido de fomentar esse território como um destino turístico também, além de toda a questão de promover o empreendedorismo, criatividade, inovação, e promovendo o turismo da mesma forma. Tem a questão também, Rafael, do trem turístico que teve esse ano, que foi uma ação muito importante que movimentou uma população bastante grande de interessados neste passeio, né? É um passeio que liga Santa Maria a Restinga Seca. Foram 2 finais de semana, 2 sábados e 2 domingos, que teve uma movimentação de passageiros de mais de 2.000 pessoas. Mas de interessados foram muito mais, que foram lá visitar, não participaram do passeio, mas foram lá ver o trem, etc. Então foi uma atração que há uma tendência muito forte de se repetir agora no ano que vem, com mais finais de semana. Somado a tudo isso, os próprios eventos que nós já citamos em momentos anteriores, né, acaba atraindo pessoas, principalmente das cidades do entorno, e esse foco que nós estamos tendo também na questão gastronômica para essa região também acaba, de alguma medida, sendo um atrativo, porque nós sabemos que Santa Maria, no geral, na parte da educação, na parte da saúde, é um polo regional, né? As pessoas vêm para cá procurando a questão da educação, procurando a questão de saúde, e também muitos serviços que acabam sendo concentrados aqui, serviços como a Polícia Federal, a questão da Receita Federal. As pessoas que precisam tirar passaporte vêm para cá. As pessoas que têm alguma situação a ser resolvida com a Receita Federal de forma presencial também vêm para cá. Então isso tudo acaba movimentando, e a gente tendo opções nesta região, com certeza ela será demandada, e também acaba movimentando o turismo de uma forma um pouco mais ampla, né? O turismo de eventos, o turismo de negócios, enfim, não só aquele turismo de visitar pontos históricos ou nesse sentido, né? E acho que um ponto muito legal que vocês trouxeram é que o turismo ele não é só para quem vem de fora para conhecer, também ter opções para a própria comunidade desfrutar, né? Eu acho que não à toa Santa Maria é popularmente, carinhosamente conhecida como cidade de cultura por muita gente, porque praticamente todos os dias do ano você pode chegar em algum lugar e vai ter alguma manifestação cultural acontecendo, alguma ação, alguma atividade. Inclusive, na segunda temporada aqui do Pode Criar, a gente vai trazer vários convidados do meio artístico, seja da dança, do teatro, da música, do audiovisual, da produção de eventos. E aí onde eu quero chegar, né? De que forma que esse cenário artístico, esse cenário cultural, da arte, ele se relaciona com o Distrito Criativo, né? De que forma ele está sendo incorporado no projeto? Olha, de uma forma muito, muito próxima, muito íntima, né? O próprio Lab Criativo tem essa função, né? De atrair esses empreendedores criativos, empreendedores da música, da dança, enfim, das artes, do artesanato, enfim, de todas as áreas da economia criativa, justamente para poder qualificar. No Conecta Mercado Criativo, nós fizemos uma apresentação de muitos empreendedores que tiveram essa trilha de qualificação e levaram os seus produtos ali, fazendo uma mini feira, né? Olha, e é impressionante a evolução e a qualidade que eles obtiveram nessas qualificações. Então, os produtos que eles nos apresentaram lá foi lindíssimo, foram de qualidade, sabe? Então, a gente por aí já nota o quanto existe essa proximidade, né, do Distrito Criativo, daquilo que ele se propõe, com a questão cultural, né? E mais, nós estamos aqui na iminência de receber os projetos do Iconicidades, que é um programa do governo do Estado, com relativo à Associação dos Ferroviários, que é um prédio tombado, um prédio histórico, e que esses projetos vão nos dar condições de reformar todo esse patrimônio e entregá-lo muito para a cultura, porque neste prédio, em torno de 60% a 70% dele vai ser a Escola Municipal de Artes Trevisan. Depois vai ter um espaço da economia criativa, e também vai ter um espaço ali para a nossa comunidade, vai ter uma praça que vai ser colocada à disposição para a nossa comunidade. Então são várias ações ligadas, né, na questão entre cultura e Distrito Criativo.
Exatamente, os próprios eventos, né, os Conectas Distritos, as 2 edições que ocorreram, trazem essa temática, né? O primeiro foi um que aconteceu em agosto do ano passado, em 2022. Teve mais um viés do empreendedorismo, de trazer alguns cases, né, de sucesso, alguns exemplos assim em áreas diversas. Já o Conecta desse ano, de 2023, em abril, foi um pouco mais voltado para essa área da música, do audiovisual, né? Então tem esses eventos com vários temas, digamos assim, com vários vieses, né? Que tem esse propósito de trazer as pessoas, de trazer os criativos, né? Também foi feita uma pesquisa aqui conduzido pela professora Cibele, do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento aqui da UFSM, de mapeamento, né, desses criativos. Então, a ideia era criar esse banco de talentos, né, do Distrito Criativo. Então, acho que existe várias frentes de aproximação, né, de tentar trazer esse público também para essas ações que acontecem no Distrito Criativo. Perfeito, e já se aproximando um pouco do encerramento aqui, é claro, a gente podia passar 2 horas falando, sempre surgem novos temas, faltou falar ainda sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre muita coisa, mas a gente sabe que o tempo é curto. Então, aproveitando também que a gente já falou sobre as etapas pré-Distrito Criativo, todo o processo de planejamento, de estruturação e as ações que têm sido desenvolvidas ao longo do tempo, desde abril para cá. Queria saber um pouco agora qual olhar para o futuro, né? Quais são os planos, quais são os objetivos do Distrito Criativo para os próximos meses e, querendo um pouquinho mais além, qual é a visão a longo prazo, né? Como é que vocês imaginam o Distrito Criativo daqui a 5, daqui a 10 anos? Olha, eu imagino que daqui 5 anos, nesse período de 5 a 10 anos, nós tenhamos efetivamente o Distrito Criativo muito consolidado, né? Porque muitas coisas que estão sendo feitas agora vão estar entregues, né? Aí eu sinto a própria Gari, eu cito a Associação dos Ferroviários, tem ali também o Galeria Rio Branco, né? Que é um prédio abandonado há mais de 50 anos, as obras foram paralisadas em 1970, então vão fazer 53 anos que as obras estão paradas e nesse ano nós conseguimos encaminhar uma solução importante, uma consultora de Santa Maria adquiriu o prédio e tem o compromisso agora de entregar ali residências, moradias, né? E para nossa alegria, nossa sorte, essa consultora vai entregar em torno de 300 unidades habitacionais, que vai fazer uma baita diferença nessa região, porque vão ser 300 pessoas, 300 famílias que vão estar morando ali, ativando aquela região, né, de uma forma muito significativa. E então, com a entrega das obras que nós estamos prevendo e com a efetiva ocupação, movimentação das pessoas, o próprio mercado da Vila Belga, que é esse complexo que eu falei que tem a cultura e a educação associadas para fazer vários projetos ali, vai proporcionar também para o território uma grande movimentação de pessoas, porque criativos ou estudantes de qualquer região de Santa Maria vai se dirigir para lá para receber a sua qualificação, receber a sua instrução. Então, eu tenho a perspectiva que neste prazo de 5 a 10 anos nós consigamos efetivamente dar uma grande guinada, uma grande virada de chave, com muitas entregas importantes. E aí nós, mais do que nunca, precisamos, e acho que nós estamos sendo felizes com isso, nós precisamos ter pessoas lá dentro, nós precisamos ter CPFs, pessoas que entendam o significado de toda essa movimentação e possa efetivamente usufruir e complementar o nosso distrito criativo. Onde nós tenhamos efetivamente muita diversidade para a gente poder aprender com o diferente, aprender com o novo, que nós podemos ter muita tolerância para poder também evoluir como pessoa, né? Então tudo isso aí é um grande somatório que o Distrito Criativo se propõe e tenho certeza que irá contribuir com a nossa cidade. Além de tornar, acima de tudo, aquele um espaço agradável, um espaço que tenha qualidade de vida para as pessoas, que as pessoas efetivamente queiram ficar na nossa cidade, porque se sentem aqui acolhidas, né? Se sentem aqui bem recebidas. E é isso que a gente quer fazer com esse grande projeto que repito, como eu falei inicialmente, que tem grandes parceiros,
a Universidade Federal de Santa Maria é um grande parceiro. Nós temos ali na Pró-Reitoria de Extensão, né, que já foi feito 2 editais, inclusive o segundo edital foi feito com a Pró-Inova em parceria, viabilizando vários projetos exclusivos para o nosso Distrito Criativo. Isso tudo nós estamos colhendo muitos bons frutos e com certeza vai resultar em algo bem legal para a nossa cidade. O próprio Pode Criar é fruto, né, do programa de extensão dessas pró-reitorias. Eu concordo com o vice-prefeito, né? Espero que daqui a 5, 10 anos o nosso Distrito Criativo já esteja bem consolidado, né? Com todas as perspectivas que a gente hoje ainda imagina e né, está no nível de visualização. Espero que ele se desenvolva cada vez mais e que o Distrito Criativo não seja algo... Ele não é para ter fim, né? Ele é para ser constantemente renovado e novas coisas acontecendo e novas atividades sendo desenvolvidas. Então, a gente espera que claro, daqui a pouco tempo a gente consiga visualizar todas essas transformações já que estão acontecendo e que ele se torne um espaço que as pessoas queiram usufruir, que as pessoas venham para Santa Maria para conhecer o Distrito Criativo de Santa Maria, que as pessoas de Santa Maria queiram sair das suas casas para ir lá usufruir daquele espaço, porque aquele espaço está bom, está agradável, tem coisas interessantes para fazer. Então, que ele se transforme, de fato, nesse território que a gente quer, de muita movimentação cultural, né, de muitas atratividades e muitas coisas que as pessoas tenham essa opção de lazer e, enfim, se sintam bem naquele território e que ele se desenvolva cada vez mais, né? Que novas pessoas se agreguem a esse movimento, porque ele também é um movimento que está aberto a quem quiser colaborar, né? Todas essas instituições parceiras, o FSM, o UFN, são muito parceiras e participam diretamente, e a gente quer que cada vez mais as pessoas entendam e se sintam parte também do Distrito Criativo. Perfeito. Bom, com essa conversa maravilhosa que a gente estreia a 2ª temporada do Pode Criar. Vice-prefeito, superintendente, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente sabe que a agenda é apertada. Então a gente fica muito feliz de poder receber vocês aqui nessa tarde. Bom, espero que seja difundido bastante, que todo mundo conheça mais a história do Distrito Criativo, né? Nós que agradecemos, eu agradeço muito. E tem uma pessoa que também é um baita parceiro desse projeto. Não sei se vocês conhecem o professor Lully. Já ouvi falar. Ele é um baita parceiro do Distrito Criativo, né? Contribui muito. E merece ser citado aqui pela contribuição que ele tem em todas as áreas, né? Então, um abraço para ele, se cruzar por ele por aí. Pode deixar. Eu também agradeço mais uma vez, né, o convite, essa oportunidade. É sempre muito bom a gente estar falando de uma coisa que a gente acredita muito, que é o Distrito Criativo, né? Então, parabéns também por vocês estarem abraçando o Distrito Criativo nesse podcast e trazendo essas discussões bem pertinentes que, com certeza, só contribuem para essa construção. Obrigada. A gente que agradece. Bom, agora o Pode Criar, ele também tem uma versão videocast, então se você está vendo a gente no YouTube, corre lá no Spotify também, para seguir a gente no Spotify. Se você está vendo a gente no Spotify, corre para o YouTube, que também vai estar lá em vídeo. @Distrito Centro Gari nas redes sociais. E, bom, em breve vão sair os próximos episódios. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que está nos ouvindo ou assistindo. E ficamos por aqui. Tchau, tchau. Pode Criar.